Então, por falar em aniversário da igreja, 23 anos, que data linda, 23, eu tenho 23, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês. Você viu que tudo foi engatilhado, nada foi por acaso. Também queria agradecer em especial pela Nayara, o convite especial que ela fez para estar falando aqui com vocês. Antes da gente começar, a gente já orou, mas eu quero fazer mais uma oração, tudo bem? Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos por mais um sábado aqui na sua casa. E, Senhor, eu peço agora que eu seja usada como um instrumento em tuas mãos. Que o que seja dito aqui não é o que a Elisa acha, o que ela gostaria que fosse, ou enfim, mas é o que o seu Santo Espírito deseja que seja dito nesse momento. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje que a gente vai falar é de uma história que eu gosto muito da Bíblia. Desde criança eu gostei demais. Tenho certeza de que todo mundo conhece. E se encontra no livro de Daniel. Então, por favor, abram suas Bíblias em Daniel 1, que a gente vai ser o verso que a gente vai estar vendo aqui junto. E para contextualizar, uma coisa que é importante a gente levar em consideração, qual que era a época que estava acontecendo aqui no início do livro. Daniel e seus amigos, eles eram da corte real de Israel e agora eles estão indo como cativos para a Babilônia. E dentro desse processo, eles passam por diversas transições em todos os aspectos. A gente viu a questão dos nomes que são mudados e também agora a gente vai ver uma outra questão importante. Vale dizer que para todas essas transições, o objetivo de Babilônia era apenas um: tornar os israelitas, os hebreus, muito mais babilônicos do que eles eram no início. Então, era ter uma mudança de mentalidade. E a gente vai ver alguns pontos aqui que têm a ver com isso. Não querendo atrapalhar, mas já atrapalhando, você acha que tem como colocar a projeção só para todo mundo acompanhar e ficar no mesmo timing? Mas só para a gente conseguir, que tem algumas coisas importantes para a gente. Bom, então, vamos ler juntos Daniel. Só que Daniel 1 não vão ser todos os versos, tá bom? A gente vai ler alguns pincelados. Serão versos 5, 8, do 11 ao 16 e do 18 ao 20, tá? Eu vou falando, vai dar tudo certo, confia. Então, vamos lá. Daniel 5:1 diz: o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. No verso 8 diz: Daniel, porém, decidiu-se não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Aí no verso 11 diz: Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Aí no verso 15, passados os 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem mais nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E no verso 16, depois disso, o assistente só lhes dava legumes ao invés da comida e do vinho servido aos outros. E no verso 18, ao fim do término de treinamento, que a gente tinha visto que eram 3 anos, né? Tantas outras coisas que aconteceram, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. E no verso 20, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Olha, eu não sei para vocês, você vai falar: nossa, Elisa, mas essa história eu já vi. Mas tem uma pergunta que não sai da minha cabeça, que é a seguinte: o que levou Daniel e seus amigos a terem a postura que tiveram? Não sei por quê, eu fico com essa dúvida, eu quero entender. Será que eles sabiam de alguma coisa que eu não sei hoje? É isso que a gente vai conversar, tá bom? Para começar, tem um livro que eu recomendo, tem na CPB, tá bom? Brincadeiras. É verdade, tem mesmo. Herdeiros do Reino, é maravilhoso, é do pastor Josanã Alves. E olha que interessante o que ele fala. Todo cristão sabe claramente que está em uma guerra contra um poderoso inimigo que nos tenta a cada dia e nos leva a pecar. O que muitas vezes não percebemos é que em nossa luta contra o pecado, usamos uma estratégia que não leva em consideração o verdadeiro local da batalha. Então, se isso acontece, quer dizer que nós não estamos nos preparando suficientemente. Vamos combinar? Porque se a gente fala que está tendo uma guerra, a gente sabe, mas não está se preparando,
né, preparando esse local de uma forma correta, parece que tem alguma coisa para a gente ajustar. E pensando nisso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Onde acontece a batalha do grande conflito? Exatamente, acontece na nossa mente. Aí você vai falar, Elisa, mas o que isso tem a ver com a história de Daniel? Calma, a gente vai chegar lá. Então, vamos guardar o que a gente viu até aqui e a gente vai entender um outro aspecto que é muito importante. Ok, então a gente vive um grande conflito. E dentro do grande conflito existem apenas dois lados. Você vai falar, Elisa, isso eu já sei, mas calma aí. É o lado de Deus e de Satanás. Ambos têm propostas para nos fazer desejos que têm a nossa vida também. O desejo de Deus é qual? Que nós tenhamos vida, saúde e o que vai, consequentemente, nos ajudar na nossa vida espiritual. O desejo de Deus também é nos restaurar a sua imagem e semelhança, para que a gente possa ver com Ele de uma maneira plena e que a gente possa desfrutar com Ele da vida eterna. Já o desejo do inimigo de Satanás é a nossa destruição e o nosso sofrimento, e também, consequentemente, a nossa perdição eterna. O inimigo, o desejo dele é acabar com a nossa saúde para que nós tenhamos doenças e soframos. E ele sabe como fazer isso, pelo nosso apetite corrompido. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Você vai falar, uau, Elisa, sabe o emoji do WhatsApp que explode a cabeça? Você vai se sentir assim como eu já me senti. Bom, e uma coisa que é interessante. Enquanto Deus ele quer que a gente se alimente bem para que nós sejamos felizes e, consequentemente, tenhamos uma boa vida espiritual, o inimigo nos empurra uma dieta que não é nada saudável. Então, cheia de o quê? Carne, gordura, açúcar, café, álcool, drogas e tantos outros alimentos que a gente acha que são inocentes, como uma bolacha de recheio pós-almoço, que não são inocentes. Mas a gente não vai focar nos alimentos, a gente vai focar em algo maior. A nossa motivação para ter essa ingestão de alimentos, tá bom? Nossa, já dei um mega spoiler, desculpa, mas vai dar tudo certo. Então, a partir do momento que nós temos a ingestão de alimentos que são não saudáveis, como a gente conversou aqui, Satanás ele pode sim assumir o controle da nossa mente. Então, veja, existe algo muito mais profundo e muito maior do que simplesmente um hambúrguer gostoso do McDonald's ou uma maçã, como a gente até viu aqui no vídeo da escola sabatina, né? Existe sim uma conexão entre o nosso espiritual e a nossa vida física. Elisa, como assim? Pensa comigo. Se eu perder a minha mão hoje, eu consigo adorar a Deus ainda? Se eu perder meu braço, também eu consigo? Se eu perder uma perna? Se eu perder todos os membros? Mas e se eu perder a minha mente? Você vai falar, Elisa, calma. Se eu tiver algum problema na minha mente, eu consigo adorar a Deus da mesma forma que eu adoraria? Pois bem, a nossa mente é o lugar mais precioso que a gente tem, porque é por meio dela que todas as coisas acontecem. E a gente conversou que o grande conflito acontece aonde? Então, nada é por acaso, a gente vai entender melhor isso daí. Então, a forma que nós tratamos o nosso corpo vai afetar o nosso cérebro e a gente vai entender o porquê. Fiz um fluxograma maravilhoso que vai ajudar a gente a entender. Então, o alimento entra na nossa boca. Beleza? Esse alimento ele vai influenciar na qualidade do nosso sangue, que pode ser boa ou ruim. E o sangue ele vai levar consigo os nutrientes para o nosso cérebro, para o nosso corpo e, consequentemente, para o nosso cérebro. E a questão que fica é, os nutrientes que estão sendo levados são bons ou são ruins? Isso é de acordo com a nossa alimentação. E uma questão que é importante, a qualidade da nossa saúde, consequentemente, ela vai impactar de uma forma absurda na qualidade do nosso raciocínio e também pode afetar a nossa experiência espiritual. Lógico, eu não estou falando que amanhã, assim, você comeu todas as coisas mais saudáveis do mundo, amanhã, uau, eu virei Enoque. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa que é gradual e o seu cérebro, você se torna uma pessoa que vai ter uma facilidade maior de ouvir a voz de Deus. É uma questão que limpa a nossa mente. Em contrapartida, né? Então, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. O inimigo, ele deseja que a gente continue desejando por coisas ruins. Então, a gente vai agora ver uma outra questão. Olha, o chocolate é meramente ilustrativo, tá bom? E aqui também entra um fator que é interessante. São 2 chocolates, tá? Mas eu já vou explicar o porquê. Enfim, podia ser uma batata frita. Enfim, o que o seu coração mandar, tá? Então, assim, ok, você come uma coisa que não é saudável. O seu sangue dá um surto, assim, de açúcar. Depois você fica mais para baixo. E aí você vai sentindo um soninho. Aí você fala, ai, eu quero comer mais um chocolate. Quem nunca, né? Pega mais um chocolatezinho. Aí o seu corpo não fica bem, ele não vai reagir bem em relação a isso. E aí a gente, muitas vezes, pode acabar ficando doente. Mas, Elisa, o chocolatinho? Então,
quanto mais escolhas erradas tendemos a fazer, mais elas continuarão acontecendo. Isso foi até uma coisa que eu ouvi com uma amiga minha e eu concordo completamente. A gente vai no McDonald's, tá? Desculpa, os piores exemplos perto da hora do almoço, né? Mas vai dar certo, confia. Ok, a gente pede um Big Mac, beleza. Com uma batatinha frita. Você vai querer comer uma maçã depois ou um sorvete? Uma casquinha mista, né? Então, em contrapartida, se você começa comendo uma saladinha, você vai falar, cara, eu comi uma salada, eu vou querer comer uma batata frita ou vou querer comer depois uma sobremesa mais leve? Uma mais leve, né? Você viu que eu nem induzi ninguém, é só uma questão. Então, assim, lógico, na nossa vida, não são as nossas escolhas que vão impedir a atuação de Deus. Porém, as nossas escolhas determinam onde está o nosso coração. Mas Deus consegue ainda assim reverter o fluxo da nossa vida. Tá? Então, não é uma coisa determinante. Mas vamos combinar que, querendo ou não, a nossa escolha hoje, amanhã pode ser a mesma. Né? Ai, que nem você fala, vou começar a dieta na segunda. Aí hoje, você já miou a semana. Você fala assim, mas já foi ruim a minha dieta? Eu posso comer mais um chocolatezinho, mais um bombom, enfim. Mas é só para a gente pensar, né? Às vezes as nossas escolhas que parecem simples, elas podem acabar nos levando para caminhos complexos, que aí depois é difícil voltar. Tem uma barra inteira de chocolate, você quer comer tudo, né? Enfim. Voltando aqui. Então, veja, se a gente faz isso, a gente acaba ficando, não o doente nesse sentido, mas se a gente tem uma mente fraca, Satanás, ele consegue, sim, controlar a nossa mente. Então, a partir do momento que a gente deixa de fazer coisas que nos deixem fortes, para que a gente tenha uma mente forte e ficar menos susceptível às tentações do inimigo, a gente acaba fazendo más escolhas, ficando suscetível à tentação, e aí Satanás ele consegue controlar a nossa mente. Você fala, uau, eu fiquei uau com isso também. E, veja, não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, tá bom? Eu vou te comprovar isso porque o Espírito de Profecia também assim o fala. A irmã White comenta, o mundo se afastou para longe dos princípios verdadeiros de restauração e saúde. O apetite e a paixão pervertidos, o que acontece? Tomaram controle da mente de muitos. Então, não é o que a Elisa está falando. E aí também tem mais um. Satanás pode achar acesso à alma por meio de um apetite pervertido a fim de degradá-la e destruí-la. Então, o apetite corrompido, ele pode-se dizer que seria o princípio das dores. Porque a partir do momento que você fala, uma brechinha aqui, aí é um momento que a gente pode estar susceptível. Você vai falar, Elisa, mas será que isso não é demais? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, sua pergunta a gente vai responder, tenha certeza. Então, assim, veja, Daniel e seus amigos, eles sabiam sim que o nosso corpo, ele é um só. Então, o que eu faço no meu corpo físico vai atingir o mental e o espiritual. Quais são as nossas 28 crenças? Uma delas é que nós somos apenas um. E isso se aplica para a nossa vida prática também. Não é uma coisa só que a gente fala, o espírito, alma e corpo. Não é uma coisa distinta. Para a nossa vida aplicada também é isso. O que eu vou mexer com uma parte do meu corpo, quer eu queira ou goste ou quer não, vai influenciar nas outras áreas da vida. A gente bem sabe, eu também sei bastante sobre isso, que o nosso intestino, ele é como o nosso segundo cérebro. Vai falar, existe uma coincidência assim, aleatoriamente? Não, Deus nos criou sendo um. E a gente estuda isso nas 28 crenças fundamentais e não é diferente aqui para a nossa prática hoje. Então, veja, eles sabiam que uma coisa tinha a ver com a outra. E também o comentário bíblico adventista diz que, olha que coisa importante, eles sabiam que pôr de lado os princípios uma só vez, provavelmente enfraqueceria a cometer outros erros e, no final, a apostasia completa. Porque uma coisa que eu fosse mexer poderia enfraquecer a minha mente e me tornar mais susceptível a cometer o pecado ou sair dos caminhos de Deus. Veja, qual que era o objetivo que a gente conversou lá no começo? O objetivo de Babilônia era fazer com que os hebreus se tornassem mais babilônicos do que hebreus. E qual que era a comida do rei? A gente leu. A comida do rei era as carnes e os vinhos. Uma vez que tornasse eles como o rei, teria tido a mente deles enfraquecida também, susceptível a entrar tantas ideologias na mente do povo, na mente daqueles jovens hebreus. É uma coisa que a gente acaba permitindo que faz com que outras tantas coisas que não têm nada a ver com o que Deus quer da nossa vida, inclusive ideologias, entrem. Aqui não foi diferente. Veja,
Que coisa interessante. Tudo começava com uma mente fragilizada. Por quê? O grande conflito, ele não acontece a olho nu. Ele acontece na nossa mente. Nas ideologias que muitas vezes nós deixamos entrar na nossa vida e na nossa mente. Coisas que a gente deixa que aconteçam porque, tem que modernizar. Mas não é isso que Deus pede de nós. Ele pede que nós sejamos fiéis. E Ele vai fazer a obra assim como Daniel e seus amigos foram fiéis. E veja, os jovens, também no comentário bíblico, tá? Nada foi tirado da minha cabeça, vocês vão perceber. Os jovens hebreus se determinaram a não fazer nada que pudesse ser prejudicial ao desenvolvimento físico, mental e espiritual, porque eles sabiam que era o corpo o que Deus me deu, e que eu preciso cuidar, sem contar de quê? Existe um fato muito importante, que a Bíblia fala, nós somos o templo de Deus. Como eu posso permitir que Deus more aqui, sendo que, por conta de muitas vezes os meus pensamentos não serem os adequados, eu permiti que Deus habite aqui? Veja, não é só sobre a comida, mas é também. O que eu vou ingerir vai fazer com que eu tenha uma mentalidade fraca e vou ter ideologias e Deus vai entrar aqui no meu coração? Será que está tudo bem mesmo? E aí, uma questão, você vai falar, Elisa, mas Daniel, ele sabia que Deus ia cuidar dele, ia ser tudo tranquilo. É? Vamos ver então. O Conselho sobre Regime Alimentar diz o seguinte, desculpa, a gente está pequenininho, né? Mas vai dar certo, confia. Entre as iguarias que se serviam ao rei estavam a carne de porco e outros alimentos declarados impuros pela lei de Moisés e terminantemente proibidos aos hebreus como alimento. Aqui, Daniel foi colocado perante prova difícil. Veja bem, devia ele se apegar aos ensinamentos que seus pais tinham dado sobre as comidas e bebidas e desagradar o rei? Provavelmente não só deixando o cargo, mas morrendo. Ou desconsiderar os mandamentos de Deus e conservar o favor do rei, garantindo-se dessa forma vantagens intelectuais e as mais sedutoras perspectivas mundanas? Babado, né? Pesado. Para a gente pensar. E olha qual que foi a atitude de Daniel, então. Bom dia, só um minuto. Foi. Daniel não hesitou muito, decidiu firmar-se em sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Ele não tinha o final, a gente tem, mas ele não sabia o que poderia acontecer. Ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Porque assim, veja, não era uma questão de gosto pessoal. Falar, nossa, na minha casa não tem carne de porco, olha, eu não aceito. Ou até eu, quando era criança, me faz lembrar, né? Hoje em dia, graças a Deus, é por Deus que eu gosto de berinjela. Mas minha mãe colocava em casa assim, eu nunca provei, eu vou provar aqui, longe de mim. Não é a situação que Daniel passava. Não era uma questão de gosto. A textura dessa carne, não dá para mim. Não! Era algo muito maior do que isso. Era quem estaria dominando a sua mente? Ele queria ser dominado por Deus ou por Satanás? Elisa, mas será que é isso? O grande conflito tem quantos lados, por favor? Estão 3? A boa intenção, Deus e Satanás, ou só Deus e Satanás? A gente não está na igreja para brincar. E quem disser que estamos para brincar, desculpa, acho que não está lendo a Bíblia. Porque aqui é bem clara a sugestão que nos é dada. Se a gente tem uma mente fraca, consequentemente, eu vou estar susceptível de uma forma mais fácil para que o inimigo venha me tomar. Mas se eu tiver uma mente fortalecida, eu vou conseguir vencer pelo meio do sangue de Cristo. Veja, eu não estou falando de salvos pelas obras, eu não estou falando isso. Eu estou falando uma questão é sintomático. Nós somos adventistas, olha, estamos no mês de outubro, ainda está valendo falar do dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro de 1844, o estopim do início, da nossa formação como movimento adventista. Ok, vai acontecer lá em 1863, tudo bem. Mas o que eu quero te dizer, a mensagem que a gente carrega, a mensagem de saúde, Deus não nos deu aquilo porque Ele não tinha nada para fazer. Ele nos deu simplesmente porque é uma questão de escolha eterna. Mas tudo bem, você não se convenceu, acha que a Elisa está exagerando, mas aí não seja por isso. A irmã White também fala sobre isso, tá bom?
Há muitos entre os professos cristãos que hoje, aí eu abriria um parênteses, falaria 28 de outubro de 2023, fecha parênteses, que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito, fanático, por que não? Perfeccionista, por que não? Consideram de mínima consequência a questão do comer ou beber para que se reclame uma posição assim decidida, posição que envolve o provável sacrifício de toda vantagem terrena. Mas aí entra uma questão que a gente estava vendo na escola sabatina, que o professor aqui da minha classe falou. A gente está se preparando para a cultura para viver aqui? Porque se for aí, beleza. Mas se a gente está aqui hoje pensando que a gente vai para o céu, meu amigo, aí eu acho que alguém não te contou o restante da história. Nós não fazemos o que fazemos para que a gente esteja no céu, mas nós fazemos porque conhecemos o dono do céu. E ele nos deu essa mensagem. E ela é inspiradora, ela é importante. A mensagem de saúde, inclusive, um parênteses, quem tiver oportunidade, vai no YouTube depois, assiste hoje de tarde. Coloca assim, GYC Brasil, e coloca o braço direito da mensagem angélica. É fantástico, ele fala um pouco mais sobre a mensagem de saúde também. Então, veja, as mensagens que nós temos, como povo adventista do sétimo dia, nós não temos que nos envergonhar. Quem tem mensagem de saúde? Me fala. Desculpa, só a revista do mercado não conta. O que eu quero dizer não é para a gente tratar com soberba, nossa, eu sou adventista do sétimo dia. Não! É nós pensarmos, nós fomos um povo escolhido por Deus. E nós vamos rejeitar a mensagem que nós tivemos lá atrás. Os pioneiros se envergonhariam da gente hoje. Que tipo de cristão a gente está sendo? Vai falar, ai, mas você é jovem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não importa a sua geração. Inclusive, ontem, eu também estava vendo um sermão muito legal do Fala Sério Pastor. Eu adoro Eliezer Domini. Ele falando, não foi ele, foi um gringo que estava no canal dele, falando a seguinte questão para a gente. A gente precisa sim voltar. Não é uma questão de gerações. A Bíblia não fala só para os jovens ou só para os mais velhos, mas nós somos um povo só. Então, veja, não existe desculpa para a gente falar, ai, mas a Aurélia é um jovem. Não. Deus não chamou os jovens. Ele chamou a todos nós para pregarmos. Ele chamou a todos nós para termos um estilo de vida coerente com o que a gente diz que leva. E aí, veja, continua aqui. Vamos continuar a leitura. Então, a gente está falando sobre, será que é fanatismo mesmo ou não? Ok, continuando. Mas os que assim declaram, que parece fanatismo e tudo mais, verão no dia do juízo que viraram as costas ao quê? As expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é certo ou errado. Se a gente está aqui também, eu acho que, ou eu vi isso mais de uma vez, eu não lembro para onde foi, mas eu sei que foi aqui hoje. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus? Porque, senão a gente... E o tome sua cruz e siga-me? A gente simplesmente achou uma frase filosófica bonita? Jesus não veio para ser filósofo. Ele deixou muito claro qual que é a vida do cristão. E se a gente não está disposto a fazer isso, a gente não entendeu o real significado. A vida do cristão é de entrega. Entregar o que ele mais gosta, os sonhos, os medos. Senhor, eu não sei o que vai ser de mim. Eu amo muito isso. Mas eu quero viver os seus sonhos para a minha vida. É sobre isso a vida cristã. E não vim aqui lindo, maravilhoso todo sábado só. Veja, é importante a convivência entre os irmãos. Mas ela não é um fim em si mesma. Nós viemos aqui para adorar a Deus, não para ir para um clube. Elisa, mas está falando de alimentação. É que engloba tudo. A alimentação faz parte do estilo de vida de um adventista do sétimo dia. Envolve aquele que quer ver Cristo voltar. Bom, vamos continuar, que aqui caprichei, né? Sorry, vamos continuar então aqui, ó. Então, descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim tão considerado por Deus. É de importância. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. Os que aceitam qualquer de seus preceitos, ou seja, dos preceitos de Deus, e a eles obedecem por ser lhes assim conveniente, ao passo que rejeitam outros porque sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma de direito e, por seu exemplo, levam a outros levianamente a considerar a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa regra em todas as coisas.
inclusive no comer e beber. Porque Paulo fala, quer comais, quer bebais, o que eu tenho que fazer? Para a glória de Deus. E se eu realmente quero que eu seja o templo do Espírito Santo, eu tenho cumprido com o que Paulo fala para eu fazer? Elisa, mas não somos perfeitos. É verdade. Mas o nosso Deus é. E se uma vez que a gente entende o que Ele fez, que Ele venceu a morte, Ele venceu tudo isso, eu sou vitorioso em Cristo. Não é para eu me conformar. Não é isso que Deus pede da gente. O que Ele fala, não vos conformeis com este século. E a gente tem se conformado. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para ser diferente. Não viver como os outros vivem. Mas ser o perfume de Cristo, pela nossa vida eles vão saber. É muito bonito ser cristão quando a gente está bonito, bem vestido. Mas se a gente realmente quer estar lá na frente quando Cristo voltar, e se preciso for morrer, a gente vai fazer isso assim como Daniel e seus amigos fizeram? E não foi uma vez só, hein? Vamos combinar, foram várias. E aí, a irmã White continua falando aqui, ó. Aqui está uma lição para todos. A estrita conformidade com os reclamos de Deus é benéfica à saúde do corpo e da mente. Para alcançar a mais elevada norma de concepções morais e intelectuais, é necessário sabedoria e força de Deus e observar a estrita temperança em todos os hábitos da vida. E ela continua falando. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação de condescender com apetite. Uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podemos quem? Todos, sem distinção. Todos nós podemos triunfar sobre a concupiscência da carne e permanecer fiéis. Porque uma vez que a gente acha que não, Jesus veio e morreu em vão. Simples assim. Mas será que foi em vão? A irmã White comenta que se fosse para salvar ele teria vindo. Gente, eu não sei vocês, mas essa semana eu fui para o hospital e aí eu fui tirar sangue. Só que a minha veia é um pouco delicada, assim, é meio complexa. E ela foi aqui no sangue, aqui, no meu pulso. Cara, doeu tanto, você não tem ideia do quanto ficou tantos dias doendo. E eu pensei, nossa, mas é uma coisa tão simples. Eu falei, Elisa, o que isso tem a ver? Pensa o preço que Cristo pagou e falando nas condições físicas, mas espirituais ainda. Isso é em vão? Não deveria ser em vão para a gente. E continuando aqui, ó, uma coisa que eu falei antes, que eu acho sensacional, também está no livro do Herdeiros do Reino, mas o pastor Josanã, ele tirou do Conselho sobre Regime Alimentar. Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que o nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, aí eu diria hoje, nos esforçaríamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. Por quê? Como a gente conversou, as escolhas que eu faço hoje, elas podem corroborar para que eu tenha outras decisões semelhantes às que eu comecei. A menos que eu permita que o Espírito de Deus faça transformação na minha vida. Se a gente realmente quer estar naquele grande dia, e a gente acredita que nós estamos no processo da santificação, é para a gente ficar de braços cruzados e falar, Senhor, agora vem me ajudar? Simplesmente assim? Ou a gente, em espírito de oração, pede, Senhor, me mude e me dê coragem para tomar novas escolhas e pelo seu Espírito eu fazer isso ser uma realidade na minha vida? Seja fiel no pouco e será fiel no muito. Exatamente. Aqui não é diferente. Se você fala, deixa eu tomar aqui meu cafezinho. Desculpa, tá? Desculpa que eu falo assim, não foi pessoal, que o café foi a primeira coisa que me veio em mente, tá? Será que está tudo bem? Eu recomendo depois, se você tiver oportunidade, vai também no canal do YouTube Adventistas Riacho Grande, você vai assistir uma alimentação bônus com a Danielle Hartley. É maravilhosa, porque ela consegue associar a questão da alimentação com o espírito de profecia e a alimentação em relação à ciência. E você consegue entender que a irmã White ela não tirou as coisas da cabeça dela. Entende? E é interessante porque a gente começa a analisar todas as coisas que a gente come como tendo cada uma, eu falo individualmente, não agora no todão que a gente está vendo, mas individualmente o porquê das escolhas que Deus fala para a gente ter na nossa vida também. Sem contar aqui com o que a gente tem visto. A questão que fica para a gente hoje é: alimentação e estilo de vida adventista são só um gosto?
não tenho nada para fazer hoje, eu vou fazer isso. Ou é uma questão de tradição? Por que não? Pode ser tradição também. Será que é simplesmente isso, ou um desejo assim que a gente tem? Ou, são coisas do passado, né? Porque hoje em dia, quem lê o Espírito de Profecia, né? Será que é isso mesmo? Não, são instruções de Deus para a nossa vida diária hoje. Mas Elisa, isso não salva, é verdade? Se você fizer com o seu coração querendo ser melhor que o outro, não vai te salvar mesmo. Mas se você fizer na intenção de falar, Senhor, eu quero que eu realmente possa ter um espírito compassivo dentro de ti, eu quero ter um espírito realmente que eu possa ter o Senhor tem o domínio sobre mim, que o Senhor realmente vai me domar como seu ser, seu instrumento. Entende? Tem todas essas questões que a gente levar em consideração. Elas não salvam, sim, mas elas determinam quem vai estar no controle da tua mente. Elas determinam quem vai controlar a sua vida. Elas determinam a quem você serve. E vamos lembrar, o grande conflito tem 2 lados e não tem 3. Não é a sua boa intenção. Caim também teve uma boa intenção. Saul, quando foi entregar os sacrifícios, falando, olha, Senhor, isso aqui é o melhor que Deus pediu para destruir, também teve uma boa intenção. Foi aceito? Não foi. Porque não é sobre o que você quer, mas é o que assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor deve ser a nossa frase para todas as coisas. Música, alimentação, vestuário, todas as coisas. Porque nós estamos tratando não de coisas do que, o que eu vou fazer depois aqui do culto? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre quando eu vou encontrar o meu Pai nas nuvens celestiais. Porque Daniel sabia que ele não era desse mundo. Ele e seus amigos sabiam. E valia a pena morrer pelo que eles acreditavam. A pergunta para a gente é, vale morrer pelo que a gente acredita hoje? Também, nossa gente, eu adoro o livro do Herdeiros do Reino. O pastor Josanã, ele traz um conceito muito claro no primeiro capítulo, que é o ordinário e o extraordinário. Você fala que lindo. É o seguinte, a gente espera viver momentos como Daniel e seus amigos viveram, tipo a fornalha, ou a estátua que eles tinham que se curvar e não se curvaram, alimentação, enfim. Só que para eles viverem esses momentos extraordinários com Deus, eles tiveram que viver os ordinários. Não tem como a gente falar, Senhor, eu quero viver os extraordinários, se eu não tiver o meu momento ordinário com Ele todos os dias. E o meu ordinário não tem flores, arco-íris, o mundo rosa. O ordinário com Deus não necessariamente vai ser, na verdade eu acho difícil ser. Não que Ele não tenha um plano lindo para a sua vida e planos maravilhosos, porque Ele tem. Só que Ele também diz, no mundo vocês vão ter aflições, Ele avisou para a gente. Mas contudo tem de bom ânimo, porque os momentos extraordinários eu te destinei para o céu. Então aqui não é diferente. Tenhamos momentos extraordinários. Peraí, desculpa, me atrapalhei. Tenhamos momentos ordinários com Deus hoje. Que a gente possa permitir com que Ele nos domine. A gente pede pela chuva serôdia? A gente tem se preparado para essa chuva? Ou a gente só quer ver, porque é bonito entrar na vibe da música? Não é isso que Deus pede para a gente. Deus pede, se prepare, porque o tempo do fim se aproxima. Esse é o nosso chamado. E como povo adventista do 7º dia, essa deveria ser a nossa essência. Esse é o nosso chamado. Não sei para vocês, mas eu li um livro maravilhoso, Prazer em Conhecer Ellen White. E aí fala sobre a história dos pioneiros. Me encanta, é uma chama que ele tinha no coração. Que eu quero ter essa chama hoje. Se a gente anseia pelo poder do Espírito Santo aqui, hoje, a gente se preparou ontem para receber? Elisa, mas é fácil falar. É mesmo, eu concordo, é muito fácil falar. Mas não é sobre mim, é sobre o meu Deus grande que pode fazer mudanças na nossa vida. Nunca foi sobre a gente, mas sobre o nosso Deus. E Ele tanto nos ama que Ele quer cada um ao seu lado. Veja, se nós permitirmos que Satanás domine a nossa mente, ele vai nos destruir. Deus, dentro do grande conflito, revela o seu caráter para a gente. E aqui não é diferente. Deus quer que você tenha uma boa saúde, não porque Ele é chato. Engole aí alface. Não, até berinjela você começa a amar. Eu sou uma prova viva. Entendeu? Abobrinha. Até sopa. Ontem em blocos eu comi os legumes, eu gostava raladinho. Entendeu? Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é, a gente tem se preparado?
É o Espírito de Deus que faz a transformação. Mas para que Ele faça a transformação, a gente tem que permitir. E quando o Espírito de Deus nos dominar, aí todas as coisas serão mais fáceis. Mas Elisa, vai ser mais fácil? Você não falou que no mundo vai ter aflição e tudo mais? Mas a nossa confiança estará em Deus e não na gente. Quando a gente se sente em desespero, porque a gente se sente, e está tudo bem. Mas a questão não é continuar no medo, é a gente falar, eu tenho um Deus muito mais poderoso do que isso. E todas as coisas a gente pode começar hoje fazendo. A gente pode começar hoje. E eu sou a prova viva de que tem muita receita na internet boa, tá? Tem. Quem faz comida em casa, quem é responsável sou eu. Então, tem muita alimentação boa. Gostosa, saudável e nutritiva. Porque é com ela que a gente vai encher a nossa mente para que nós estejamos aptos para receber o Espírito de Deus. A irmã White comenta, frutas, nozes, verduras e legumes. Estes constituem o alimento que Deus dava no céu. No céu não vai ter batata frita, eu sinto lhe informar. Mas veja, não é uma questão só por causa do céu que eu quero te dizer. A questão não é para a gente só almejar a rua de ouro e as mansões assim. Se for para isso, é muito chato. É como você falar para o teu amigo, cara, eu quero ir na tua casa. Por quê? Porque tem uma piscina linda. É muito deprimente. Entendeu? A questão para ir para o céu é muito mais, é você viver com o seu Criador. E se hoje eu não abro mão do que eu quero, lá na frente, se você tiver que morrer por isso, você vai abrir? Não vai. Para com isso. Todo mundo é ser humano, a gente sabe a questão. Mas para que a gente possa fazer isso lá na frente, a gente tem que permitir que Deus esteja conosco nos momentos ordinários. Não é você que vai fazer a obra em você. É o Espírito Santo que vai fazer na tua vida. E Ele pode te transformar. Ele quer, na verdade, é só você deixar. Elisa, mas eu já deixei, eu venho na igreja todo sábado. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. O sábado é para ser um dia de celebração. Celebrar a semana. Não falar, opa, meta diária, espiritualidade. Foi na igreja sábado, tá tudo resolvido. Não. Não é esse nosso chamado. Nosso chamado é muito mais do que isso. E aí, tem uma questão que eu acho incrível. Deus fala comigo, às vezes pelo celular. Hoje eu acordei linda, maravilhosa. Brincadeira. E aí, eu me deparei com um grupo que eu estou e mandaram exatamente o que tinha tudo a ver com o sermão. Então, eu peço licença, eu vou ler para vocês, que é o seguinte, só contextualizar. Um atleta, ele se prepara, certo? E a alimentação dele tem que ser regrada, certo? Você não pensa na hora, dá um surto, ele desmaia, enfim, tem que ser regradinho, disciplinado, todas as coisas. Beleza. E aí, olha que coisa interessante. O trecho da irmã White é um compilado, tá bom? E fala assim, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, aqui que estamos hoje na igreja do Jardim Bom Pastor. Porém, a gente tem que fazer isso para ganhar um prêmio eterno. Subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de forma alguma a ficar reprovado. Então, o meu corpo eu subjugo para adorar a Deus. Aqueles que participam da disputa de força física para ganhar um prêmio corruptível compreendem a necessidade de rígida abstinência de toda condescendência que possa debilitar as faculdades físicas. Então, isso é de um atleta, simplesmente, que está aqui no mundão. Beleza? Beleza. Mundão eu falei com carinho, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não foi pejorativo. Ingerem alimentos simples e em intervalos regulares. Quanto mais, então, aqui, os que participam da corrida do Evangelho deveriam privar-se da condescendência ilícita do apetite e se absterem das concupiscências carnais que guerreiam contra a nossa alma. O cristão hoje precisa vigiar estritamente o seu apetite, porque dele vai vir todas as outras coisas. É simples. E um detalhe. Lá no Éden, foi por qual ferramenta que Eva acabou, entendeu? Não estou falando que são as mulheres, não tem nada a ver, estou falando do ser humano, ok? O ser humano foi pelo apetite, assim como para a gente também hoje é umas entradas de Satanás na nossa alma. Aí vou continuar, só um minutinho, que eu me perdi. O cristão hoje precisa vigiar estritamente o seu apetite, ele precisa sujeitar-se ao treinamento severo para não correr de maneira incerta.
deve obedecer às leis de Deus. Porque, convenhamos, se a gente é cristão, a gente obedece às leis de quem? Ou deveria? Era de Deus. As faculdades físicas, mentais e morais devem ser conservadas nas mais perfeitas condições, se ele quiser obter a aprovação de Deus. Subjugar o corpo e reduzir a sujeição significa, literalmente, lutar contra seus desejos, impulsos e paixões por meio de severa disciplina. Aqui entra o ordinário. Ser disciplinado não é fácil. Se alguém for, me conta como faz. Mas veja, não é sobre nós, é sobre o poder de Deus para nos fazer sermos pessoas mais disciplinadas. E continua, está finalizando. Paulo estava sempre em guarda para que as más propensões não o vencessem. É assim, fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Ninguém será levado para o alto sem árido e perseverante esforço. Vai falar, Elisa, mas você não acabou de falar que é pela graça de Cristo que a gente vai ser salvo? Sim. Mas não adianta eu aceitar a graça e fazer as escolhas contrárias. Aí é muita incoerência para uma pessoa só, convenhamos. Então, veja, o nosso chamado para hoje é para a gente aceitar as verdades que nos foram dadas. O nosso chamado hoje é para que a gente aceite e permite que Deus faça a transformação na nossa vida. Porque a questão é, quem eu vou permitir? Porque você vai permitir, quer você queira ou não, quer você goste ou não, é você que vai permitir pelas suas escolhas, pelos seus hábitos. Quem vai dominar a sua mente? E o meu desejo para a gente é que a gente realmente possa se entregar a Deus e permitir na nossa vida, no nosso lar, para que a gente possa ter o nosso estilo de vida mudado, restaurado. Mensagem de reavivamento e reforma, como é importante para a gente, para a geração, para o momento em que a gente vive. Não foram coisas do passado, são a nossa mensagem, o que deveria fazer o nosso coração vibrar. Tá, Elisa, não está vibrando hoje, peça para Deus para que comece a vibrar. E aí, mais uma coisa, que possa começar pelo nosso físico essa restauração. Para que a gente também possa ter um espiritual forte, fortalecido em Deus. Que a gente possa estar preparado para o tempo que a gente vive, porque mais do que nunca, precisamos estar com a nossa mente aberta. Porque tem sido difícil discernir entre o certo e o errado. Se nós tivermos uma mente fraca, tudo eu vou absorver. Mas será mesmo que esse é o desejo de Deus? Muitas coisas existem por aí, mas nem todas me convêm. Em todos os lugares, em todos os momentos. Até onde você pode achar que está tudo bem, lá pode sim ter um conflito entre o bem e o mal. A gente precisa estar com a mente aberta, tendo sabedoria, assim como Daniel e seus amigos, porque o rei falou lá no final do verso 20, eles eram 10 vezes mais sábios e tinham um discernimento muito maior do que os outros. Porque eles foram fiéis no que Deus pediu. E veja, não quero que você faça pela recompensa, porque é igual a história da piscina. Não é essa a intenção. Que a gente faça o que Deus nos pede, reconhecendo quem Ele é, pelo que Ele faz, e realmente sendo coerentes em permitir que Ele esteja na nossa mente, nos nossos corações e nas nossas atitudes. E, consequentemente, que a gente possa, por meio dEle, vencermos o mal. Porque Ele já disse, pelo sangue de Cristo, vocês já venceram o mal. Não é sobre a sua força, mas é sobre o que Ele pode fazer. Mas você, vendo isso, qual é a sua escolha? Quem você vai permitir que domine a sua mente, o seu coração, os seus hábitos, tudo? O desejo de Deus, Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo está aqui, e uma coisa também que eu lembrei ontem, maravilhoso, o inimigo está como um leão atrás de nós. A gente vai permitir que ele nos domine, sendo que o seu desejo é nos destruir e nos tornar a sua imagem e semelhança? Ou a gente vai permitir que o Espírito de Deus realmente faça isso e nós não tornaremos a sua imagem e semelhança? É uma escolha que a gente tem que tomar hoje. Que a nossa mente, o nosso lar e nossa vida, eu vou falar o nosso coração e vocês vão entender como mente. Que o nosso coração ele realmente possa ser dominado pelo Espírito de Deus. Que a gente possa conscientemente, ou falar, Senhor, eu não tinha essa consciência, agora abre meu coração, minha consciência, para que eu possa viver uma vida que te agrada. Uma vida que não é nada mais do que uma vida coerente. A mensagem de saúde era uma mensagem muito relevante. Se a gente pudesse ter a oportunidade de... A gente tem a oportunidade, então se você puder pegar na sua casa Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar,
e tantos outros escritos da irmã White sobre esse tema, a gente veria o quão importante esse ministério é. E muitas vezes a gente não dá valor. Mas veja, as mensagens que nos foram entregues, elas não foram entregues em vão. Deus não começou a igreja adventista porque ele não tinha nada para fazer. Na verdade, ele começou porque ele tinha muita coisa para fazer. E agora ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Tudo isso tem muita ligação. E é desejo dele que a gente possa viver com ele para sempre. Então, que nós possamos ter uma atitude que seja coerente, que assim a gente fala, nossa, a lição é sobre missão. É verdade, é sobre missão. Mas adianta você falar de missão e não viver a missão na tua vida? Um tapa, até eu senti, desculpa. Mas o tapa é bom porque ele faz a gente crescer. Então, que a gente realmente possa abraçar essa verdade e que a gente possa estar preparado para a chuva serôdia. Que a gente seja um povo que não vai se conformar com o que acontece nesse mundo, que não vai se conformar com a minha conformidade dentro da igreja, com que, acontece aqui, vamos pro show. Não é pro show. Deus não nos chamou pro show. Ele nos chamou para servir a Ele. E nunca se tratou de um show. Não importa a idade. Falar que é jovem não é uma desculpa. É uma questão de valores e princípios, e sempre foi. A questão é, a que Deus nós estaremos servindo como igreja? E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente possa servir ao Deus verdadeiro. Que a gente possa ter uma vida que agrade a Deus. Porque não é sobre a gente, é sobre Ele. E essa é a mensagem que Ele tem para a gente hoje. E eu queria finalizar só com um texto que eu gosto bastante. Tem muito a ver com... Eita, calma que me atrapalhei de novo. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para que nós recebamos o poder do Espírito Santo, nós temos que nos preparar hoje. E a missão, ela automaticamente vai acontecer. Porque uma vez dominados pelo Espírito de Deus, Ele vai fazer a obra por meio de nós, e nós seremos o perfume, o doce aroma da graça de Deus na vida dos outros. Amém.